Olá, abençoados! Sejam muito bem-vindos ao Design ao canal. Estou gravando esse vídeo especialmente para os meus alunos e vai servir como uma revisão da teoria das aulas. E é bom até para que eles não precisem perder muito tempo vendo o que acontece durante a aula que não faz parte da teoria daquela aula, certo? Então, se eu for ler alguns slides, algumas coisas aqui que eventualmente também possa botar na edição do vídeo, sintam-se que estão numa aula. Não tem como a gente ficar decorando o tempo inteiro o que a gente vai dar numa aula, porque as aulas elas fluem de uma maneira independente e individual, certo? Fluem realmente. Não é um texto gravado ou um roteiro, enfim, tá? Então, essa aula ela tem a ver com aspectos que se referem a projetos de design e foi uma aula inicial e eu precisava falar para eles o que realmente os designers realizam quando estão executando um projeto, tá? Então, basicamente eu falei quais metodologias que a gente pode utilizar num determinado projeto. Isso vai depender qual que é a área desse projeto de design, se é de design gráfico, de produto, web, animação. Algumas metodologias elas têm etapas que são basicamente iguais, só tem nomes diferentes. Algumas têm etapas a mais, outras a menos, mas geralmente ela serve para tu executar junto com um cronograma e não se perder no meio do caminho, tá? Quais etapas isso é junto com a metodologia e quando serão executadas, justamente por causa do cronograma, tá? E a solução do problema em si, eu cito aqui, né, que pode ser tanto algo que nos incomoda quanto uma oportunidade de manifestação e produção. Justamente essa foi uma grande polêmica durante anos no design, que não necessariamente a gente precisa de um problema para executar um projeto em cima desse problema, mas também surgiram outras metodologias de projeto no decorrer dos anos, falando sobre necessidades dos usuários, né? Necessidades que precisam ser sanadas durante a utilização de um produto ou também de uma empresa que precisa de um projeto de design. E por aí vai. Diante disso, de problema, necessidade, algumas metodologias partem da empatia, que é design thinking, e aí vai ser outra aula. Mas elas são executadas basicamente da mesma forma, tá? Então tem um cronograma, etapas a serem seguidas, e algumas vão demorar mais tempo e outras um pouco menos para executar o projeto e chegar no resultado final. Um problema também pode ser um desafio em inovação tecnológica, com certeza. Alguns problemas se referem à grande demanda, né, e surgimento de tecnologias diariamente, digamos, né? Basicamente um celular, como exemplo bem próximo de todo mundo. O celular ele é desenvolvido e a cada, acho que antes eram 6 meses, enfim, tem uma nova tecnologia que está se apresentando no mercado e para vocês utilizarem, né? Para nós utilizarmos, enfim. Ou até a tentativa de conquista de novos mercados. Uma empresa ela pode se reinventar, né? Pode concluir que alguns projetos de design dela já estão, o nicho de mercado dela já está saturado e ela pode então desenvolver projetos para um outro nicho, né? Partir para uma tentativa de modernização, né? Ver o que realmente as pessoas estão precisando e talvez utilizar até matérias-primas da marca original, enfim, tá? Isso é relativo, vai depender. Aí vem a questão ainda da problematização, né? Que os problemas eles devem ser detectados, conhecidos, compreendidos e interrelacionados. Não tem como a gente ficar resolvendo o problema de uma maneira individual,
digamos. Os problemas, eles vão surgindo, problemas de projeto, eles vão surgindo conforme a gente vai se aprofundando, né, nessa problemática, investigando, pesquisando o que os nossos usuários querem. Então, a partir disso, vão surgindo outras demandas, outras necessidades. E a indagação, o questionamento, o raciocínio reflexivo, a crítica, a procura de contradições e problemas, são sensações e questões que estão sempre envolvidas com o projeto de design e com os designers, né? A gente sempre se depara com o raciocínio reflexivo diante daquele projeto, a crítica, porque realmente a gente não agrada a todo mundo, né? Falam de brincadeira que nem Jesus agradou todo mundo, então como que um projeto de design vai agradar a todos? Então a gente tem que conviver com isso. E a procura de contradições e problemas. Às vezes, se a gente lança um projeto, né, e ele não teve um feedback inicial antes de ir para o mercado, o que eu não recomendo, mas acontece de realmente ter um pouco de feedback negativo, esse produto ter que voltar para a empresa, ser reprojetado, fazer um recall, sei lá. Depende também, certo? Definição e estruturação do problema, que é o que está escrito aqui no meu slide. Posso até colocar aí depois. Efetuar verificação, descrição, avaliação e explicação, que são etapas metodológicas e de processo de design. Sobre a situação, o usuário ou público-alvo e as necessidades detectadas. Assim, as prioridades serão estabelecidas. O que acontece? Quando vocês fazem pesquisa de mercado, né, vocês vão ter que analisar o que esses usuários estão querendo. Isso grosseiramente falando, tá? É bem a base, bem por cima inicialmente. Mas a partir disso a gente tem que funilar, porque senão as ideias, quando a gente for fazer uma sessão de brainstorming, por exemplo, elas estão amplas demais. A partir desse funilamento a gente consegue concentrar aí e atacar o que realmente é necessário para esse projeto e definir caminhos, né? Então por isso que a gente verifica, descreve, avalia e tenta explicar o problema como o usuário talvez esteja enxergando, tá? O estudo e análise e a pesquisa, que também são etapas do processo, tá? Coloquei aqui que com a pesquisa que os dados e as informações necessárias são coletados, organizados e sintetizados. Aí, diante disso, eu comentei que a gente tem que tomar cuidado porque as pesquisas qualitativas e quantitativas se referem a um número, né? Então, quantas pessoas vão responder sim para determinada pergunta e a partir disso tu dá um caminho e funila as questões do teu projeto. Mas tem também as questões que são subjetivas, qualitativas. Por exemplo, quando a gente vai avaliar questões ergonômicas, se tal cadeira é confortável ou não, como que a gente vai medir isso, né? Como que a gente vai analisar esses dados e computar dados qualitativos em dados quantitativos, né? Como que eu vou medir conforto, por exemplo? Que escala que eu vou utilizar? Então, é necessário ter isso também definido. O problema precisa ser estruturado de maneira esclarecida, com as exigências, necessidades, parâmetros, critérios e limitações, certo? Então, não tem como resolver todos os problemas do mundo num projeto de design, utilizando pesquisa de mercado só, né, e analisando. Às vezes, diante das necessidades que os usuários estão apresentando para nós como projeto, vai virar um Frankenstein, né? Então, realmente a gente tem que funilar a ponto de determinar quais são as necessidades prioritárias para que aquele projeto funcione e fique esteticamente agradável, funcional, enfim. Aqui algumas questões de dados e fatores condicionantes, tá? Que determinam o processo de projeto e o andamento do projeto. O usuário, as necessidades que eles têm, fatores ergonômicos, fatores psicológicos que também
estão atrelados à ergonomia, fatores sociais, econômicos, culturais, climáticos, ambientais e tecnológicos, tá? Então, eles são fatores que condicionam a execução do meu projeto. Características e qualidades pensadas. Temos aqui a fisionomia do produto, né? Características e qualidades estéticos, visuais, expressivo, comunicativas. A estrutura, o espaço, o material, o peso e os requisitos de uso. Isso já pensando bem mais em projeto de produto, né? Pensar, estabelecer as funções que ele vai ter, características e qualidades pretendidas, conceitos, né? O que a gente vai determinar no projeto para que ele siga tanto o que o usuário está determinando, mas que ele tenha um conceito que faça o usuário gostar desse projeto, né? Ter a sua atenção chamada por esse produto, né? Porque primeiramente a gente vai observar a característica estética, né? Esse é quando eu bato o olho num produto, o que vai me chamar a atenção, né? Isso também na parte do design gráfico, em uma empresa com um projeto bem definido de identidade visual, qual que vai chamar mais atenção? Qual que é a embalagem no mercado que vai chamar mais atenção em primeiro lugar, tá? E qual que vai ser a função depois? Depois de pegar esse objeto, a gente vai prestar atenção quais são as funcionalidades que ele tem, né? Se ele vai servir para que eu realmente necessito. Do resumo das necessidades ao conceito, daí eu coloquei aqui como briefing, né? Que é realmente, eu já falei em lives no Instagram, que até olha aqui embaixo, né? Design o canal no Instagram, que é um documento com apontamentos que contém características da solução e critérios de avaliação e servem à memória, à consulta e como orientação ao designer. É realmente isso, né? Se você está desenvolvendo um trabalho em equipe e de repente alguém sai da empresa ou desse projeto, né? Quem vai assumir depois vai ter que verificar junto com a equipe algumas etapas, né? O que é necessário cumprir desse briefing, né? E o que é realmente relevante perguntar para o usuário, o cliente, o que é necessário para a execução desse projeto, o que eles querem como resultado, né? Qual que é a demanda, quem que eles querem atingir. Então, tem que ser realmente bem especificado, porque senão esse projeto ele vai demorar um tempo maior, porque vai exigir de revisitar muito mais vezes esse briefing, revisitar muito mais vezes etapas, para aí, enfim, chegar no resultado que é, digamos, aceitável para o seu cliente, tá? Definição do conceito do projeto, né? O pensamento, a concepção e a intenção. Muitas vezes a gente determina um conceito, né? Que ele vai ter. Acho que já respondi isso também algumas vezes, mas quem tiver dúvidas sobre conceito de design pode comentar aqui embaixo. E nessa fase do briefing, né, a gente extrai toda a ideia do cliente e juntamos todo o material necessário. É realmente relevante, né, extrair todas as informações possíveis no briefing para executar o projeto de design, porque algumas questões, às vezes, algumas lacunas, elas podem acontecer, pode ocorrer uma falta de comunicação entre o designer e o cliente, e fica difícil às vezes, porque vocês vão executar um projeto, essas lacunas não foram preenchidas, e aí o projeto fica com uns vazios ali que, enfim, né? Vamos lá. Comparação das soluções existentes. Então, é legal conhecer os diferentes atributos dos produtos, descobrir os segredos dos produtos do mercado, né? E quais os produtos de sucesso. E aprender com os erros dos outros, enfim, fazer uma pesquisa considerável referente à concorrência, né? Consideram-se aí adequação dimensional, né? Tem que ver quais são os aspectos que chamam mais atenção, quais são realmente mais comprados e consumidos pelo usuário.
Atratividade visual, como já falei, estabilidade estrutural, resistência, funcionalidade, usabilidade, custo, conforto e segurança. Então, esses são alguns dos parâmetros que são relevantes para a gente avaliar aí no que está acontecendo no concorrente, tá? Geração e representação de ideias, que tem uma parte que eu vou falar também em outra aula sobre rendering, né, manual, que até já falei se realmente tem pessoas que perguntam se precisa de saber desenhar para fazer design. Tá aqui nesse vídeo, não esquece de clicar para ver o que eu falo. Mas por cima, assim, eu falo que não é necessário saber desenhar para fazer design, mas é necessário que a gente saiba representar no papel, se a gente precisar comunicar a alguém, o que nós estamos pensando, porque não tem como saber, a outra pessoa não tem como saber o que você está pensando, né? Então é necessário um mínimo de representação gráfica, pode ser num papel com lápis, enfim, mas para você apresentar as suas ideias, né? Seja para um amigo, seja para um parente, seja para você mesmo, né? Para você clarear as suas ideias e não ficar aquilo tudo desorganizado na sua mente. E continuando, eu coloquei também que os métodos criativos mais utilizados são brainstorming, né? Análise morfológica, análise das características de uso, análise cinética, Mescrai, Tris, entre outros. Quem souber mais algum método criativo pode comentar aqui embaixo, que será muito bem-vindo, posso pesquisar, eu utilizo alguns outros também em sala. Desenho e modelagem seria mais alguma etapa representativa do projeto, né? Tanto o rendering em si, quanto de modelagem tridimensional para fazer os mockups e até os protótipos dos projetos. Aí se utilizam diversos materiais, né? Mas o que a gente mais utiliza na modelagem, principalmente na área do design, é o clay, que também posso fazer um vídeo falando só sobre ele, né? O clay é uma massa, digamos, que a gente modela e pode acumular ele ou desbastar com ferramentas específicas. E aqui o texto explicativo e justificativo para o entendimento do conceito do produto, conhecer o valor e as qualidades e as características dele, justificar a concepção até as qualidades alcançadas, e o texto deve ser sucinto, claro e objetivo. É como se fosse um memorial descritivo, né? Quando você está executando, colocando o conceito do seu projeto, utilizando algumas referências visuais, tipo moodboard, para que aquilo serviu, né? Qual que foi a ordem cronológica das suas ideias? Como que foi a execução daquele projeto? Então, para quem está observando, pegando o seu memorial descritivo, tentando entender o seu projeto, quais características têm que estar descritas ali do teu projeto para que a pessoa entenda, né? Entenda quais são as vantagens do seu projeto, certo? É como se tu fosse colocar no portfólio, se vender. Tem as setinhas falando ali a funcionalidade do produto, né? As cores que são utilizadas, por que dessas cores que foram utilizadas e muito mais, tá? Tem projetos que são muito detalhados, mas para essa aula foi basicamente um apanhado geral e é isso. Obrigada! Não esqueçam de se inscrever no canal, comentar e dar o seu like para ajudar para o YouTube mostrar para mais pessoas que tem esse conteúdo legal aqui. Valeu, pessoal!